Abra sua Bíblia, lá na carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós estamos dando continuidade à nossa série. Nós estamos fazendo a exposição da carta de Tiago e chamando essa série de A Prática do Evangelho, de como nós praticarmos o Evangelho todos os dias, a partir daquilo que Tiago nos orienta. Tiago, capítulo 4. Hoje, o tema da nossa mensagem dentro dessa série, A Prática do Evangelho, é guerras e contendas. Guerras e contendas. Hoje nós não temos aquele lembrete que nós sempre temos todos os domingos à noite, de lembrarmos o que já temos falado, mas você vai entender o porquê não, que essa mensagem ela é uma pergunta que Tiago faz em virtude do que ele já tinha falado anteriormente. Então, nós não iremos precisar do lembrete para realmente ter na nossa memória o que Tiago está dizendo. Mas vamos ler os versículos 1 e 2 do capítulo 4 de Tiago. Diz assim o texto: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque o quê? Não pedem. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós necessitamos da Tua Palavra sendo clara em nossa mente e também em nosso coração nessa noite. Por isso, Deus, nós nos submetemos a ela. Por isso, Deus, nós solicitamos auxílio do Senhor para compreendê-la, para que possamos, ó Deus, estar atento à Tua Palavra, porque talvez estejamos aqui, ó Deus, nesse lugar com o corpo presente, mas a nossa mente vagando, Senhor, em várias áreas e situações da vida. Talvez estejamos sentados nesse lugar, nessa noite, mas a nossa mente preocupado com o trabalho que estará começando novamente amanhã, com uma situação da família que ainda não resolveu, com coisas que nós passamos, ó Deus, durante esse domingo e talvez nos pegaram de surpresa. Por isso, Deus, nessa noite nós levamos cativo ao Senhor a nossa mente e os nossos pensamentos. Pedimos, ó Deus, que nada e ninguém venham roubar de nós o interesse pela Tua Palavra e a atenção pela mesma. Assim nós oramos e pedimos, Pai, em nome de Jesus. E quantos podem dizer amém por isso? Amém. De onde vêm as guerras e contendas que há entre nós? Essa é a pergunta que Tiago faz. E talvez nós façamos uma outra pergunta em cima dessa pergunta. Por que Tiago está perguntando isso? Qual é o motivo que está levando Tiago a escrever essa carta e agora no capítulo 4, no começo dele, perguntar aos seus leitores, aqueles que estão lendo a carta, perguntando, olha, de onde surge tudo isso? De onde surgem as contendas, as guerras que se manifestam entre nós? Tiago está participando dessa pergunta a partir daquilo que ele já tinha exposto no capítulo 3. Se os irmãos estão acompanhando essa série, vocês devem se lembrar que Tiago tinha falado de um órgão muito pequeno que causava um mal muito grande entre eles, que era o quê? A língua. Que quando não refreada, ela tinha o poder de colocar fogo numa floresta, de
poder causar um dano tremendo. Tiago, ele faz uma comparação: pessoas conseguem controlar um navio, algo muito grande, conseguem domar um cavalo, mas se a língua, se a nossa fala não for refreada, ela causa malefícios tremendos sobre pessoas, sobre uma sociedade, sobre família, sobre grupo de pessoas que vivem juntas. Depois Tiago também fala de algo que pode causar um grande problema entre pessoas, que é a falta de sabedoria, que é falar sem medir as coisas, sem pensar nas consequências, sem olhar aquele dano que pode ser causado por simplesmente eu expor aquilo que está dentro de mim, sem pensar na consequência daqueles que estarão ouvindo. Então Tiago, lembrando disso, que a língua é um mal, a fala mal colocada, ela pode causar um dano, também a falta de sabedoria, de apontar, de expor, de demonstrar algo que esteja errado, também é um dano. Agora ele faz essa pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que existem entre vocês? Ele está forçando aos leitores a lembrar de fato as dificuldades que eu tenho com alguém, as situações que acontecem, Deus me indispor com uma outra pessoa. Isso talvez seja fruto daquilo que eu falo, da maneira que eu ajo sem sabedoria, da maneira que eu decido alguma coisa sem pensar o dano que aquilo pode causar. Tiago está forçando aos seus leitores a fazer novamente uma autoanálise, de olhar para dentro, de fazer um autoexame, de se perguntar: por que isso é gerado? Por que eu estou em indisposição com aquela pessoa? Por que aquela pessoa eu não consigo me aproximar dela? Por que eu tenho um peso no coração contra essa pessoa? Tiago, ele está fazendo os leitores a pensar sobre isso. O que é que gera isso dentro de nós? Porque em algum momento nós não conseguimos viver em unidade, não conseguimos viver numa dimensão que nos auxilia, que nos aproxima, porque em vez em quando eu tenho uma dificuldade com um, com outro, eu olho para aquela pessoa e digo: bem, eu não bati bem com essa pessoa, eu não consigo andar junto com ela. A pergunta que Tiago faz a esses leitores é essa: de onde isso surge? Como é que essas coisas aparecem? Que Tiago vai chamar de guerras e contendas entre eles. Essa é uma pergunta, irmãos, um tanto quanto desconcertante. Por que essa pergunta é desconcertante? Porque Tiago está fazendo uma pergunta para crentes. Essa carta não está sendo escrita para não crentes. Ele está direcionando essa carta para os irmãos que estavam dispersos em todas as regiões da Ásia. Ele estava se voltando para eles e perguntando: por que existem esses conflitos entre vocês? Tiago já tinha mencionado algumas causas, que eram o quê? O falar sem refreio, a língua solta, a falta de sabedoria para tratar alguns assuntos. Mas isso nos causa um certo desconforto, porque Tiago está falando com não crentes, mas sim para crentes. A origem de tudo isso não é outra coisa a não ser a busca desenfreada do prazer e da satisfação pessoal. É isso que causa guerras e contendas entre pessoas. É quando a minha necessidade, o meu gosto, a minha vontade entra em conflito com a necessidade, o gosto e a vontade de outras pessoas. É quando aquilo que eu digo: não, isso aqui é bom para mim, eu não abro mão.
é isso que gera as guerras e conflitos entre nós. A nossa vontade própria, sem orientação ou sem controle de Deus, conduz o homem sempre em direção a guerrear, a causar conflitos, a causar desejos que não se adequam com outras pessoas. As guerras são uma realidade na nossa vida. Os conflitos são realidades em nossas vidas. Não existem simplesmente, irmãos, guerras entre nações. Quando você liga lá a sua televisão e vê um país contra o outro, e você diz assim, isso só acontece entre nações. Não, porque toda guerra, a origem dela é fruto do desejo, da paixão, do prazer de alguém ter alguma coisa em relação ao outro. E quando isso entra em conflito, é gerado guerras. Nós vemos guerras entre nações, guerra entre familiares, guerra entre amigos, guerra entre irmãos. Tiago diz que o nosso verdadeiro problema não está do lado de fora, mas o nosso verdadeiro problema está aqui dentro. Quando você chega em casa e você vê alguma coisa fora do lugar, e aquilo te incomoda, porque a sua maneira de ser não é assim, você gosta das coisas tudo bem organizada, e talvez você tenha alguém dentro de casa que já não é tanto assim. O problema não é o que está fora do lugar, o problema é o que está aqui dentro, aqui dentro. Mateus capítulo 15, se você puder ir junto comigo. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20. Diz assim o texto: pois do coração saem o quê? Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem o quê? Impuro. O problema dos nossos conflitos não são as coisas que nos rodeiam, mas aquilo que está dentro de nós. Voltando lá em Tiago, capítulo 4, Tiago ele escolhe dois termos para descrever os conflitos e as discussões que prevalecem naquela comunidade. Ele usa os dois termos, ele chama esses conflitos de duas coisas, ele chama de guerras e contendas. O que é uma guerra? O que é o estado de alguém estar em guerra com outro? Guerra seriam rixas que se travam pelos interesses pessoais. Você pode perceber, um país quando entra em guerra contra o outro é porque há um interesse pessoal em relação a alguma coisa e aquilo não entra, em uma condição comum para os dois. Quando é que há uma guerra dentro da família? É quando interesses pessoais estão colocados diante de pessoas. Quando há uma guerra entre marido e mulher, é quando há um interesse pessoal colocado entre os dois e não há harmonia entre eles. Tiago usa também um outro termo interessante, dizendo contendas. O que significa uma contenda? Contendas são batalhas e inimizades que separam pessoas. Interessante que Tiago ele não diz de onde vêm as contendas e guerras entre vocês, mas ele diz de onde vêm as guerras e contendas.
porque uma coisa é consequência da outra. Você nunca vai ter uma contenda se não houver guerra, mas toda vez que houver guerra entre pessoas, você vai ter pessoas que estarão criando inimizade entre elas. E a pergunta é: quando é que essas coisas se manifestam, ou em que essas guerras e contendas se manifestam? Tiago vai dizer na parte B do versículo 1, ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Quando é que isso se manifesta? Continuando o versículo, ele diz: não vem do quê? Das paixões que guerreiam dentro de vocês. O que é uma paixão? O que é isso que gera guerras e contendas entre nós, entre familiares, entre amigos, entre pessoas que vivem talvez anos e anos juntos e de repente estão com problemas entre elas? Tiago vai dizer que tudo isso surge das paixões que existem dentro de nós. O que é uma paixão? É um prazer procurado com intenso desejo. É aquilo que nós desejamos de tal maneira que nós não abrimos mão de maneira nenhuma. São aquelas coisas que nós dizemos assim: não, isso aqui eu aprendi assim, isso aqui está dentro de mim, isso aqui é uma paixão, isso aqui é um prazer que eu trago comigo e eu não abro mão disso. Isso aqui é a maneira pela qual eu fui ensinado desde criança. Isso aqui é algo que eu aprendi, que eu abracei, e não tem como ninguém mudar o meu pensamento. Tiago diz que as nossas guerras e contendas, elas surgem a partir dessas paixões, desses prazeres, de coisas que nós abraçamos e dizemos: bem, eu não abro mão disso, eu não mudo, não adianta. Pensa nos problemas que às vezes nós temos dentro do nosso lar, se não são fruto dessas coisas, daquilo que eu digo: não, isso aqui para mim é uma verdade e eu não abro mão, isso aqui é algo que eu acho que é certo e acabou. Tiago está dizendo que o problema entre pessoas, essas guerras, essas contendas, são fruto de paixões, de prazeres, de intenso desejo que nós temos sobre alguma coisa e não abrimos mão dessas coisas. E onde é que essas paixões se manifestam? Tiago vai dizer: dentro de nós. Às vezes nós falamos assim: mas o meu problema com fulano é isso aqui. Não é. O meu problema com ciclano é porque ele joga a toalha no chão depois que toma banho. Não é. O meu problema com Beltrano é porque ele domina a televisão. Não é. É porque o nosso prazer, o nosso desejo de querer ver alguma coisa está em choque com o outro também de querer ver alguma coisa. Aí surgem as guerras, surgem os problemas. Tiago já estava mostrando isso antecipadamente, dizendo que havia problema nessa igreja quando a língua, a fala não era refreada. Pessoas falavam que estavam com seu coração cheio e não pensavam o que poderia causar sobre os outros que estavam ouvindo. Assim também como a sabedoria. Pessoas tratando um assunto de qualquer maneira. E Tiago agora está mostrando da onde esses problemas surgem: dos nossos prazeres, dos nossos desejos, das nossas paixões que estão aqui dentro. Que às vezes a gente fala assim: poxa, eu nunca tive problema com fulano, mas depois que eu comprei isso aqui, todos os dias nós brigamos. O problema não foi aquilo. Aquilo ali só acionou o que já estava dentro de nós. Por isso Tiago está dizendo: de onde vem? Ele está perguntando:
De onde vêm essas guerras, essas contendas? Não vem dos prazeres, dos desejos, daquilo que nós dizemos, bem, é assim, que está dentro de nós. Tiago diz que tudo isso causa uma guerra quando os desejos pelo prazer de alguns entram em conflito com os desejos e os prazeres dos outros. Não é verdade? Aquilo que a gente diz assim, eu não abro mão, aí se choca com aquilo que o outro também diz, eu não abro mão, e pronto. Está instalada a guerra, está instalada as contendas, guerras e contendas entre maridos e mulheres, entre pais e filhos, entre irmãos na igreja, sempre se levantam porque indivíduos estão sempre procurando alguma vantagem, algum prazer que lesa ou prejudica aquele que reage. Sempre assim, sempre assim. É assim que os conflitos se criam entre pessoas, entre países, entre grupos. Isso tudo surge apenas por causa do desejo, da paixão, do prazer que existe dentro de nós, que mexeu com o outro, que quis aumentar ou manter o seu prazer também. Não, eu não abro mão disso, eu não dou o braço a torcer. Pronto, instalou a guerra. Essa guerra é travada dentro de nós, irmãos. Não se engane. Em cada um de nós existe uma bomba atômica prestes a ser acionada e a estragar tudo. Tiago está dizendo, isso está dentro de nós. Jesus já dizia, o que contamina o homem não é o que está fora, mas o que está o quê? Dentro. O nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos interesses pessoais, a nossa maneira de ser. Quantos dizem assim, eu sou sincero mesmo, eu falo é na lata, eu não meço palavras. Às vezes a nossa sinceridade é simplesmente um pretexto para nós entornarmos sobre a outra pessoa aquilo que está o quê? Aqui dentro. Aqui dentro. Isso nos faz lembrar aquilo que Paulo nos orienta escrevendo à igreja de Colossos. Abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 9. Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 9. Se as guerras e contendas é fruto de algo que está instalado dentro de nós, então a pergunta é, como controlarmos isso? Como não permitirmos que isso domine os nossos interesses ao ponto de nós vivermos em conflito com pessoas que vivem próximo de nós? Colossenses capítulo 3, Paulo vai nos ajudar a tratar isso. Ele vai dizer assim, assim, irmãos, façam o quê? Morrer tudo que pertence ao quê? A natureza terrena de vocês, imoralidades sexuais, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver o quê? Nelas. Como é que nós podemos amenizar as guerras e contendas que existem dentro de nós? Paulo iria dizer, fazendo a cada dia morrer dentro de nós, aniquilando aquele desejo de ser sobre o outro, aniquilando aquela vontade de mostrar que eu tenho a razão e pronto.
Essa guerra dentro de nós que Tiago se refere no final do versículo 1, lá do capítulo 4, é nada mais e nada menos, irmãos, do que a nossa natureza caída, a velha natureza disposta a lutar pelos nossos direitos. Não, eu tenho razão, eu não abro mão. Eu sempre falei como é que isso deve ser feito. Não, isso aqui tem que ser dessa maneira e acabou. Não, não tem como ser de maneira diferente. Isso nada mais é do que a nossa natureza caída, a nossa velha natureza querendo se impor sobre aquilo que talvez nós não pudéssemos fazer dessa maneira. Tiago, no capítulo 2, ele vai dizer: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam. Lembra a semana passada? Ele já tinha tratado desse assunto da inveja. Mais uma vez ele lembra disso. Lembra o que nós falamos? Que inveja é uma incapacidade que nós temos de o quê? Administrar aquilo que nós admiramos sobre outras pessoas. Quando nós não temos a capacidade de administrar a admiração sobre as outras pessoas, isso vira o quê? Inveja. Tiago está dizendo que também as guerras e contendas que existem entre nós é fruto de nós cobiçarmos aquilo que os outros têm e não conseguimos administrar muito bem isso, e isso gera em nós o quê? Inveja. Ao ponto de nós matarmos essa pessoa. Não de tirar a vida dela, mas matarmos o relacionamento. Quantas pessoas hoje não falam com outras pessoas, porque essas pessoas adquiriram algo que ela tanto gostaria de adquirir, mas não tiveram capacidade de administrar essa admiração, e diz assim: ah, fulano ficou metido depois que ele teve ou que ele conseguiu. Você já ouviu isso? Mas a verdade não está naquela pessoa, está naquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que nós não estamos sabendo administrar, conduzir muito bem. Tiago diz que quando essas coisas não são bem conduzidas, isso gera guerras e conflitos dentro de nós. Nós demos alguns exemplos semana passada. O exemplo de Davi e Saul, quando os dois saem à guerra e voltam, as mulheres, quando vêm Saul e Davi, começam a cantar: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000, e o texto diz que houve sobre o coração de Saul o quê? Inveja. Ali começou as guerras, as contendas, os problemas e os conflitos. Versículo 2 do capítulo 4, Tiago diz: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem o quê? Obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer o quê? Guerras. Não têm, porque não o quê? Pedem. Interessante o que Tiago está dizendo aqui. O fato de nós criarmos um conflito dentro de nós, ao ponto de Tiago chamar esse conflito de guerras e contendas, é fruto daquilo que nós observamos muitas vezes nos outros, e não temos capacidade de administrar muito bem isso, e Tiago vai dizer: isso vira o quê? Inveja. E quando nós fazemos dessa maneira, nós não conseguimos ter a mesma coisa que os outros têm, porque Tiago diz que nós não temos porque nós não o quê? Pedimos. E por que nós não pedimos? Porque muitas das vezes, quando nós queremos ter aquilo que o outro tem, nós não vamos pelo caminho legal chamado Deus, mas nós vamos pelo caminho, sabe do quê? Da inveja.
E é por isso que nós não temos, que nós esquecemos de pedir a quem? A Deus. Por isso Tiago está dizendo no versículo 2: vocês cobiçam coisas e não a têm, matam e invejam porque não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não o que? Pedem. Lembra o que Tiago diz no capítulo 1? Que quando nos faltar sabedoria, o que nós devemos fazer? Pedir a Deus, porque Ele faz o quê? Ele nos dá livremente, de boa vontade, e certamente nos concede. Só que as guerras e contendas, os conflitos dentro de nós, por causa de admirarmos coisas dos outros e não sabermos administrar muito isso gera em nós inveja, e nós não vamos pelo caminho normal de pedir a Deus, de dizer: Senhor, isso é algo que eu admiro, me ajuda também a ter, mas a gente permite que a coisa sente aonde? No nosso coração, virando cobiça, virando desejo desenfreado de ter aquilo que talvez nós não possamos ter. Por isso Tiago diz: isso gera morte dentro de nós, não morte física, mas o simples fato do outro ter aquilo que eu não tenho, já cria no meu coração distanciamento. E às vezes a gente maqueia a coisa dizendo assim: não, fulano ficou metido depois que conseguiu isso. Mas a verdade não é, o problema não é com aquela pessoa, o problema é conosco. Eu diria que esses 2 primeiros versículos, irmãos, nos ensinam algumas lições práticas que nós podemos aplicar sobre a nossa vida quando nós sairmos desse lugar. A primeira coisa que eu poderia dizer é o seguinte: é possível que experimentemos problemas em nossas famílias, em nossas amizades e também em nossas igrejas. Apesar da igreja ser uma comunidade de fé, seus membros estão em um processo de santificação, de separação, de mudança de valores para abraçar novos valores. E é exatamente isso que Tiago está fazendo. Ele, por intermédio do Espírito Santo, está nos dizendo que não podemos fazer vistas grossas para o fato de que disputas, guerras, contendas existem entre nós, existem em nosso meio, são coisas que nós não podemos dizer: bem, já que isso existe, tá bom, vamos lá. Essas coisas não podem pertencer àqueles que são filhos de Deus. Esses problemas têm a sua origem da nossa natureza caída, no nosso velho homem, na nossa vida corrompida pelo pecado. O nosso desejo carnal é de saciar aquilo que é insaciável dentro de nós. Por isso que nós nutrimos, às vezes, guerra com outras pessoas, porque elas adquiriram aquilo que nós tanto gostaríamos de ter. Nós admiramos essas coisas, mas nós não conseguimos administrar essas coisas. Aí nós nutrimos um estômago igual de pessoas que vivem comendo e não se saciam nunca. Esses prazeres são fruto da cobiça e da inveja. Os seus filhos são destruição e vazio, como Tiago diz: matamos e invejamos. Certamente, irmãos, nós teremos problema onde nós vivemos, em nossa igreja local, no nosso meio, aonde nós estudamos, aonde nós estamos inseridos. Isso não quer dizer que estes sejam fruto da vontade de Deus. Muito ao contrário, são fruto do nosso próprio pecado, da natureza que existe dentro de nós.
da maneira que nós encaramos as coisas e não conseguimos administrar muito bem aqui dentro. Irmãos, o fato de afirmarmos que teremos problemas por sermos falhos e sujeitos à queda, isso não significa de maneira alguma que isso seja justificativa para as nossas falhas, nem que devemos nos contentar com isso. Temos que abandonar o egoísmo, a cobiça, que busca sempre satisfazer os nossos próprios prazeres. Não podemos nos dar ou sermos levados ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, batendo no peito e dizendo, bem, isso não tem nada a ver. Não podemos fazer vistas grossas para o pecado, mas é necessário, irmãos, reconhecermos que existem contendas, que existem guerras dentro de nós, que nós precisamos de confrontá-la com a verdade em amor. É preciso reconhecer que isso está lá dentro de nós, presente. Que nós precisamos de buscar a Deus para extirpar essas coisas de dentro de nós ou do nosso meio. E para que isso aconteça, nós temos que ser sinceros com nós mesmos e com Deus, de quando nós olharmos essas coisas, perguntar, Senhor, por que eu estou sentindo isso contra essa pessoa ou contra essas pessoas? E quando nós percebermos que o problema não está fora, mas dentro de nós, que possa existir em nós profundo arrependimento, necessidade de perdão de Deus, de amor, de dosarmos tudo isso com sabedoria, de não usarmos a nossa língua e a nossa fala para acentuar esses problemas, mas para amenizar, como Tiago nos orientou, que a verdadeira sabedoria é fruto de pessoas que promovem a paz. Segunda coisa, é importante também se questionar o que vamos fazer diante das nossas guerras e contendas. Vamos continuar alimentando, vamos continuar dando algo para que ela possa crescer, vamos matar uns aos outros com palavras mais cortantes do que espadas, vamos brigar na mesma forma que torcidas organizadas brigam por interesses pessoais? Ou escolheremos, irmãos, orar, pedir a Deus sabiamente, sem motivos egoístas, nem interesses pessoais, para que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas? A pergunta não é se existe um problema, porque problema todos nós teremos, mas a pergunta é, como é que nós vamos agir diante desses problemas? Como é que nós vamos agir quando os conflitos se demonstrarem para nós? Como é que nós vamos agir quando aquelas coisas estiverem sendo estartadas, acionada dentro de nós? Iremos agir de uma forma carnal ou de uma forma espiritual? Entenda uma coisa, não existe casamento perfeito, não existe famílias perfeitas, não existe amizades perfeitas, igrejas perfeitas. Eu diria que a igreja perfeita, ou a igreja perfeita, é aquela que você não se relaciona com ninguém, só que você corre o risco de morrer, porque você não é uma ilha. Mas ao mesmo tempo não podemos permitir que nós venhamos viver como igreja de uma forma imperfeita, dizendo, problemas sempre existem, contendas sempre existem, e vamos tocar o barco. Não.
Vamos nos submeter a Deus. Perguntar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo dentro de mim que essa situação está acontecendo? Olhando para dentro da nossa família, quando alguma situação difícil acontecer, olhar para dentro de nós e perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo? O alvo precisa ser, irmãos, sempre pessoas imperfeitas que estão caminhando para um Deus perfeito. Precisamos de persistir, sabendo que precisamos de sabedoria de Deus. Precisamos de orientação de Deus. Precisamos de ser inundados do amor de Deus, para que isso que é notório, que faz parte da nossa vida, não venha se tornar uma bomba atômica dentro de nós e acabar com tudo. E acabar com tudo. A inveja é destruidora da comunhão, e por amor ao Senhor, devemos lutar para eliminá-la dentro de nós. De quando nós olharmos para alguma situação que tanto gostaríamos de ter e perceber que nós não estamos conseguindo administrar muito bem aquilo, devemos nos lembrar da orientação de Tiago, quando ele diz: olha, se lhe falta algum tipo de sabedoria, peça a Deus, porque Ele te dá livremente, de boa vontade. Ele não esconde isso que é pedido. Quando nós percebermos que alguma coisa está detonando dentro de nós uma guerra pela nossa fala, vamos refreá-la. Quando nós percebermos que estamos entrando em conflito com alguém por falta de sabedoria, vamos pedir a Deus para que Ele nos dê sabedoria divina e não sabedoria humana. Quando nós olharmos para alguma coisa e percebermos que o nosso desejo é matar aquela pessoa dentro de nós, nós possamos dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Eu encerro essa fala nessa noite, voltando ao versículo 1 do capítulo 4, onde Tiago pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que há dentro de nós? Que nós possamos responder essa pergunta com um espírito cristão e submissos a Deus, dizendo: Senhor, me ajuda a mudar, me ajuda a mudar.